situada ao sudeste do Mar da Galileia, fundada em 63 a.C. E ali Jesus manifestou o seu poder, dando aos gentios a oportunidade de conhecer o reino dos céus. Fora da terra santa, entre os gentios, lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que Jesus impusesse as mãos sobre ele. E devemos notar que Jesus usa um processo no ato de regeneração, de saúde aos ouvidos e também a fala daquele homem. Primeiro, Jesus toma o homem à parte da multidão. Isto porque a preocupação com a gente em redor pode às vezes impedir o recebimento da bênção divina. É por isto que o nosso culto é um culto racional. Nós temos que entrar para dentro da igreja e devemos nos preocupar unicamente em adorar ao nome do Senhor. Porque enquanto nós estivermos adorando o nome do Senhor, Deus estará ordenando as suas bênçãos para nossas vidas. Segundo lugar, Jesus levanta os olhos ao céu, como que confessando que o ato de misericórdia que ia praticar era de acordo com a vontade de Deus. E é somente Deus que pode nos alcançar com o seu poder. Não existe outro meio, não existe outro atalho que possa nos oferecer uma vida plena, a não ser a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Terceiro, o que Jesus fez devia ter explicado ao doente que não podia ouvir o sentido da sua oração silenciosa. Com os olhos levantados ao céu, assim ensinando ao doente que o benefício suplicado viria do céu, Jesus desejava que o doente compreendesse que o milagre viria unicamente de Deus e não teria outro canal se não fosse Deus a efetuar o milagre na vida daquele homem. Este acontecimento é relatado somente por Marcos e podemos achar nos benefícios que Jesus trouxe ao corpo do doente, figura das bênçãos que Ele quer trazer ao nosso espírito. Primeiro, quem é espiritualmente surdo ou gago é alguém que não consegue ouvir a voz de Deus. Aleluia. E não tem a fala perfeita para transmitir aquilo que ouviu. Deus, meus irmãos, Ele tem necessidade de comissionar alguém que escute a sua voz e transmita aos ouvintes de forma clara e evidente aquilo que recebeu de Deus. Bata no ombro desse irmão e diga para ele, depois desta oportunidade,
Deus dará a você o ouvido espiritual aguçado para compreender a palavra de Deus. E Deus dará a você perfeição na fala para transmitir o que você recebeu. Aleluia! Da Bíblia existem diversos exemplos de pessoas que ouviram a voz de Deus e de uma forma clara conseguiram transmitir aquilo que receberam. Aleluia! O exemplo, o profeta Abacuque não era um pregador como Jeremias e Sofonias. A sua profecia não tem sinais de ter sido falada antes de ter sido escrita. É possível que, como Isaías, ele tenha escrito o oráculo em tábuas. O seu nome quer dizer abraçar. Supõe-se que tenha sido levita ou músico do santo templo do Senhor. Abacuque foi escolhido por Deus num período em que a luta pelo poder entre a Síria, Babilônia e Egito favorecia a Babilônia. Nínive havia caído em 612 a.C. aproximadamente. E o exército do Egito seria derrotado em 605 a.C. em Carquemes. Portanto, o rei Nabucodonosor estava em ascensão e o juízo de Deus já estava decretado. Os babilônicos seriam um instrumento de juízo, e isso confundiu a mente do profeta Abacuque, que se perguntava por que é que o povo de Deus seria derrotado por um povo mais simples do que ele. Abacuque nos ensina a enfrentar os conflitos espirituais de três maneiras. E a primeira maneira que ele nos ensina a enfrentar os conflitos espirituais é ouvindo a voz de Deus. Deus, irmãos, tem carência de pessoas que escutem a sua voz. E Deus está se manifestando para Abacuque, tanto que no capítulo 3 e no versículo de número 1, Abacuque diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e entendi. Abacuque estava dizendo que seus ouvidos estavam aguçados e pôde compreender a palavra que Deus havia lhe dado. Segunda maneira para enfrentar os conflitos espirituais: após ouvir a voz de Deus, nós devemos nos voltar a Ele em oração. Aleluia. E diante de um caos, Abacuque levanta a sua voz, porque tinha ouvido a voz de Deus, e diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos santos, e faz a tua obra conhecida. Aleluia. Bata do ombro desse irmão e diga para ele: sabe quando que Deus fará a obra ser conhecida? Quando você ouvir a voz de Deus. Sabe quando que Deus fará a obra ser respeitada? Quando você compreender o que Deus está falando. Olhe para mim, por favor. Depois dessa oportunidade, você irá absorver tudo que Deus estará falando contigo e voltará para a tua casa debaixo da promessa de Deus.
começou para enfrentar o conflito, depois de ouvir a voz de Deus, foi reafirmando a sua fé. Aleluia. Existem momentos que nós temos que reafirmar a nossa fé. Existe um tempo da igreja que nós acreditávamos mais. Existe um tempo da igreja que Deus fazia mais milagre. Existe um tempo da igreja que Deus batizava mais com o Espírito Santo. Existe um tempo da igreja que Deus curava mais doentes. E Deus devolverá esse novo tempo para essa igreja. Levante a tua mão e receba nessa noite poder, autoridade, graça para efetuar milagres. Levante a mão direita para o céu. Deus está procurando nesta noite alguém que escute a sua voz. Existem muitos exemplos dentro das páginas da Bíblia. Deus vai manifestar sua glória aqui. Eu nem quero me meter muito na palavra, porque eu sei que Deus vai manifestar a sua presença aqui. A Bíblia diz que no período do povo de Israel, em que o templo do Senhor estava localizado em Siló, os sacerdotes não ouviam mais a voz de Deus, e Deus não se manifestava mais para eles, porque Deus não fala com crentes que não escutam a sua voz. E Deus, irmão Paulo, ele necessitava de um homem que desse ouvido à sua voz. E um menino nasceu debaixo de um milagre, está deitado de frente da arca da aliança, e a Bíblia tem o prazer de dizer: naquele tempo Deus não se manifestava nem com visões e nem com palavras proféticas. O menino que foi escolhido por Deus para ser uma influência e não para ser influenciado. O menino que foi escolhido por Deus para revolucionar uma geração. A Bíblia diz que a voz de Deus ecoa no ouvido daquele moço por 3 vezes, e ele se apresentava ao sacerdote e perguntava para ele: me chamaste? E aquele homem, como se não estivesse compreendendo que Deus falava com o menino, ele diz: eu não te chamei, volta a te deitar. Existe uma geração, meu irmão, que quer que nós vivamos em declínio, mas Deus vai levantar uma geração cheia de autoridade, que não vai ficar prostrada, mas que vai ouvir a voz de Deus. Essa geração está aqui. Levanta a mão, 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 levanta a mão. E a voz de Deus se manifestou novamente ao seu ouvido, e ele ouviu a voz de Deus.
os ouvidos aguçados, que não compreendia, mas que eu estava ouvindo. Eu estou aqui nessa noite como um profeta de Deus. Eu estou aqui nessa noite como um homem de Deus, irmão. Satanás tentou impedir a bênção de Deus para esse culto, mas Satanás é um derrotado, é um infeliz, já perdeu na cruz do Calvário e vai perder mais uma nessa noite. Satanás é um derrotado, é um infeliz que tenta impedir com o progresso do povo de Deus, mas sempre quando ele tenta impedir com o progresso do povo de Deus, esse povo é ainda mais vitorioso. De homens que ouviam a voz de Deus. Abacuque ouviu e temeu. E existe um certo grupo de pessoas que estão até ouvindo, mas que não conseguem entender. Eu vim aqui nessa noite dizer a você: trate de colocar a tua vida na presença de Deus. Jesus está voltando. Ele voltará para buscar a sua igreja. Você pode chegar aqui quinta-feira de tarde e as portas da igreja estão fechadas. Por que, pregador? Porque essa igreja